Olá pessoal, eu sou Valdete Cerqueira do canal Val Artes e Artes e hoje eu vou ensinar vocês a cortar o pincel, porque quando eu vou pintar eu preciso de um pincel quadrado, redondo, curtinho, então eu vou ensinar para vocês fazer o pincel de vocês, tá? Então esse aqui é um pincel 815 do número 22, ele é bem largo, tá novo. Então, eu preciso de uma tesoura e o pincel. Vocês podem ver que a cerda dele, ele é novo, então ele tá todo por igual, né? Então, nós vamos cortar agora, ó. Primeira coisa, a gente vai e coloca, esse dedo aqui apoia e esses dois aqui seguram o pincel, tá? Então, vocês vão e corta. Eu falo que é igual o corte de cabelo. Vocês cortam enviesado e vai cortando, ó. Cortou um pouquinho aqui, vira o pincel. Corta também. Vai cortando. Vocês podem fazer o pincel de vocês muito fácil. Aqui eu dou um corte aqui, olha, para ficar menor, porque quando ele fica menor, ele é mais preciso. Vai lá, acerta ele de novo. Dá uma acertadinha. Se vocês olharem agora, ele não tá aberto, ele tá mais fino. Quando ele fica mais fino, ele tem mais precisão do que a gente vai pintar, né? Ele dá mais precisão na pintura. Olha, e vou cortando. Se eu sentir que a altura dele tá muito alta ainda, eu corto aqui ainda. Dou uma cortada, tá vendo? E depois que vocês fazem esse corte, vocês têm que vir aqui só para dar uma acertadinha no final da cerda do pincel, tá vendo? Viro e corto aqui. Tem sempre virar, tá? Agora, ele tá mais para quadrado. Dá para vocês verem, ó. Eu venho dou uma acertadinha, por quê? Para certo tipo de pintura, eu preciso dele quadrado. Dou uma picada aqui para acertar, tá vendo? E vejo se ele tá firme. Olha aqui, meninas, como é que ele fica. Deu para notar, né? Como dá a diferença do corte. Eu olho bem se ele tá bem firme, ó. Ele tá bem firme. Quando ele for usando, eu posso ir cortando ele também. Eu vou ensinar para vocês aproveitarem o pincel. Vamos lá, ó. Ele tá para quadrado, tá vendo? Ele tá um quadrado. Agora eu vou ensinar vocês a fazer um pincel redondo. Ele já tá um pouco cortado já, tá, gente? Ó, só vou dar uma acertada nele aqui. Do mesmo jeito que eu cortei o outro, eu corto esse também, ó. Aqui, eu vou diminuir ele um pouquinho o tamanho dele. Vocês podem notar também que ele tá um pincel, olha. Ele tá bem fino aqui. Eu venho aqui, olha, para arredondar. Eu pego a tesoura, pego a quina e dou uma arredondada aqui, ó. Só aqui. Do outro lado. Acerta um pouquinho as cerdas dele. Quando você dá uma picada nele, ele fica um pouquinho, uma cerda maior do que a outra. Vocês vêm aqui, só dá uma acertadinha, só isso, ó. Ele ficou um pincel arredondado. Olha aqui como é que ele ficou arredondado. Tá vendo como é que faz? Se eu quiser mais arredondado, eu arredondo um pouquinho mais aqui. É bom ter vários tipos de pincéis, né? Porque tem hora que você vai precisar para puxar uma folha, tem uns que são melhores. Vocês vão cortando e vão sentindo a necessidade de cada um, né? Porque quando vocês
começa a pintar, tem uns para folha que eu gosto mais, tem um para rosa que eu gosto mais. Então, aí vocês têm que ter o redondo e o quadrado. Deu para ver aqui que ele tá bem redondinho. Pode ser mais redondo ainda. Então, meninas, a gente já aprendeu a fazer o pincel quadrado, né? E o redondo. Então, agora a gente vai aprender a reaproveitar um pincel já usado. Porque, geralmente, quando você usa o pincel, com o tempo, ele vai abrindo as cerdas, né? Então, a gente vai e coloca na acetona, né? A gente vai usar. Mas para cortar primeiro, a gente vai ter que dar uma limpada nele. Então, a gente vai usar uma acetona. Vendo aqui a acetona? Nós vamos usar uma acetona. Vai usar um copo com uma água. E a gente vai fazer isso, olha. Pegou. Põe na vasilhinha uma acetona, olha. Botei no vidrinho. E a gente aperta. Quando a gente vai apertando, a acetona, ela entra e vai limpando as cerdas do pincéis. Olha aqui, olha. Tá vendo aqui como é que ele tá aberto? É um pincel velho, olha, tá bem sujo. Dá pra vocês verem, ó. E ele tá bem aberto. Por que que tá aberto? Porque a tinta tá toda aqui dentro das cerdas. Então, a gente pega um paninho limpo. Gente, quando vocês pegarem o paninho, não coloca muito em cima da sua pintura, que geralmente o pano encharca e passa para a pintura. Aí estraga o que você tem embaixo. Geralmente vai e faz fora da sua pintura, tá? Olha, ele vai saindo, vai formando assim, os granulados para tirar a tinta que tá aqui, porque isso aqui já tá muito antigo. Quando a tinta é fresca, ele vai sujar o teu pano. Esse aqui não, como ele já tá agarrado, ele vai sair só uns granulados. O que vocês fazem? Pega um pincel e faz isso aqui, ó. Ele vai saindo de dentro a tinta lá de dentro. Passa de novo na acetona e limpa. Vocês podem até fazer isso aqui, olha. Olha lá como é que sai, ó. Porque olha aqui como é que ele tá, olha. Ele tá aqui dentro, ó. Olha como é que tá aqui dentro de tinta, ó. Tá vendo aqui? Então, eles ficam até aqui dentro, até aqui em cima de tinta. Então, vocês vão limpando. Vocês deixem o pincel de vocês, vamos colocar assim, 1 hora de molho na acetona. Quando vocês acabarem de limpar, ele estiver bem limpo, aí vocês passam numa água. Vocês podem até passar uma água com sabão, esfregando e deixar. Mas no final, vocês têm que usar esse preparado aqui. Esse meu preparado, o que é? Ele é um amaciante com um pouco de água, tá? Aí vocês deixam, toda vez que for limpar o pincel, para guardar, vocês passem nele, porque quando vocês passam na acetona, ele resseca as cerdas do pincel. O amaciante com a água, ele hidrata o pincel. Mas esse aqui ainda tá bastante sujo. Eu vou cortar ele assim mesmo, depois eu coloco ele de molho. Mais um pouquinho na acetona, ó. Então, o que que vocês fazem, ó? Olha lá como é que tá aqui dentro, cheio de tinta. E vou cortando igual eu ensinei dos 2 passos para vocês, do redondo e do quadrado, olha. E vou cortando. Esse aqui, ele tem bastante tempo que eu deixei ele com tinta, tá? Por isso que ele tá bem sujo. Se vocês limparem toda vez que pintar, ele não vai chegar a esse ponto. Ó. E toda vez que for aproveitar o pincel, ele vai chegar num ponto que ele vai ficar curtinho. Ele vai ficar aqui assim, olha. Bem curto. Então, vocês, durante muitos anos, usando, porque os meus pincéis, eu tenho pincel de mais de 15 anos. Mas sempre que eu só corto quando eu vejo que ele tá muito arreganhado, tá?
Ó, e vou cortando. Olha aqui, vamos cortando o pincel. Então, a gente corta igual corta o redondo, igual corta o quadrado, ó. O dedo e a lateral segurando, ó. E vou cortando. Volto do outro lado. Sempre virando, tá? Olha. Eu tô chegando a um ponto que eu já tô cortando aqui embaixo, tá? Porque ele já tá um tamanho curto. O tamanho que eu digo é isso aqui, olha. Isso aqui que é o tamanho, ó. Esse é o tamanho. Daqui até aqui. Essa aqui é a minha largura. Ó. Só que quando eu acabar de cortar, eu vou deixar ele na acetona pelo menos 1 hora. Para ele acabar de tirar essa tinta aqui, olha. Venho, corto aqui. Porque quando vocês fazem isso, quando a gente corta aqui, aqui em cima ele fica desigual. Então, por isso que vocês têm que fazer isso aqui, olha. Acertando, eu vou arredondar ele. Ó, tô arredondando. Deixa eu botar mais à frente para vocês verem como é que arredonda o pincel. Volto, arredondo ele. Se eu quisesse quadrado, eu cortaria ele quadrado. Volto aqui só para acertar, que quando vocês fazem o corte, precisa voltar só para dar uma acertada, tá? Ó. Olha aqui. Dá uma limpada, ó. Ele tá um pincel. Ponta fina. Arredondei. Ele é ótimo para puxar a folha, tá? Ó. E ele tá duro ainda porque ele saiu da acetona e eu cortei. Eu não amaciei ele, mas eu vou voltar ele para acetona para ele acabar de tirar essas tintas aqui, olha. Ó, vou tirar essas tintas aqui ainda. Então, ele volta para acetona. Depois que eu limpar, vocês vão fazendo assim, olha. Tá vendo? Vai apertando. Quando vocês estão fazendo assim, na acetona, ele vai tirando a tinta. Olha lá, tá saindo bastante tinta ainda, ó. E toda hora eu vou lá, passo na acetona, limpo no pano. Até que vai chegar um ponto que isso aqui vai ficar sem tinta nenhuma. Quando ele ficar sem tinta nenhuma, vocês vão lá e lavam ele. Vocês podem lavar ou com água pura, ou água com sabão, e depois vocês colocam ele no amaciante, tá? Olha como é que ele já ficou fininho, mas ele tá muito sujo ainda. Então, é só colocar na acetona e deixar 1 hora e depois acaba de limpar. Agora eu vou ensinar para vocês a aproveitar um pincel zero. Olha, se você tem que ter vários tipos de pincéis zero. O pincel zero mais grosso, o pincel zero mais fino. Para fazer um rosto de bebê, você precisa ter cerdas bem juntas, tá? Olha, esses dois aqui é ótimo. Fazer cílios, fazer olho, boca. Agora eu tenho os mais grossos, inclusive eu tenho desse zero aqui, que eu reaproveito. Vou passar ele na acetona. Esse aqui eu vou cortar para vocês verem como é que é, tá vendo? Ele é um pincel zero grosso. As cerdas são grossas. E outra coisa, ele não tá certinho, ele tá um pincel aberto. Vou limpar ele primeiro antes de cortar. Passei na acetona, ó. Dou uma limpada nele para tirar a sujeira que tá dentro dele.
você passa na acetona e esfrega, passa acetona e esfrega, ó. Ele tá um pincel, tá vendo aqui? É um pincel zero grosso, cerdas abertas, né? Vamos fechar essas cerdas. Eu vou cortar ele lateral porque ele tá com as cerdas abertas. Então, a aberta que eu falo, parece aqui do lado, olha, parece que estão abertas aqui do lado. Então, eu faço assim primeiro, dou uns piques aqui, olha, lateral, para tirar esses pelos que estão para fora. Dou um pique. Mas acontece que esse pincel eu quero ele grosso ainda, não quero ele fino. Por quê? Eu quero ele para fazer esses acabamentos aqui, olha. Tá vendo aqui? Esses acabamentos. Quando eu vou fazer linhas, quando eu venho fazer um final, quando eu vou fazer um rosto de bebê, que eu preciso pegar um rosto lateral, então eu quero ele, tem que ser pincel curto, tem que ser pincel sem pelo para fora, porque senão sai da minha linha. Então eu já cortei lateral, eu vou dar um corte aqui, olha. Eu vou dar um corte aqui, em cima dele, para as cerdas ficarem certinha. Ele não pode ser um pincel com cerdas longas, tem que ser cerdas curtas, tá? Senão ele não acompanha a tua pintura. Apertadinha, ele ficou um pincel de cerdas juntas e ele ficou preciso. Quando eu quero fazer uma coisa, ele tá bem preciso. Então, esse é outro tipo de pincéis que vocês podem aproveitar. Então, agora eu vou ensinar para vocês pincel, aproveitar o pincel chanfrado aberto. O que eu falo? O que é pincel chanfrado? Pincel chanfrado são esses pincéis aqui. Deixa eu mostrar para vocês, olha. São pincéis chanfrado, ele tem esse nome porque ele é cortado enviesado, o corte dele. Eles não são cortados reto, eles são cortados enviesado. Mas acontece que a gente compra ele desse jeito. Mas você pode fazer o seu pincel também chanfrado. Esse aqui foi feito, olha. Tá vendo aqui? É um pincel feito. Ele é um pincel da série 815. É o número 6. Pode fazer de qualquer número, tá? Ele é ótimo para fazer quando você vai fazer piso. Um tecido mais grosso para você puxar arabesco. Com pincel fino, às vezes não dá para vocês fazerem o puxado. Então, eu gosto de fazer com esse aqui, que ele foi cortado enviesado. O que que eu fiz? Eu cortei ele assim, primeiro, e depois eu vim aqui, olha, dei um corte aqui. Um corte enviesado, tá? Quando você corta o corte enviesado, depois você só vem assim, só para acertar o pincel. Então, você pode reparar que ele tá com um corte enviesado. Esse foi comprado, olha como é que as cerdas dele são todas juntas, tá vendo? Ele é todo junto, ele não tem cerdas abertas. Não, ele tem que estar certinho as cerdas dele. Então, nós vamos fechar um. Eu vou abrir um para vocês verem, para a gente fechar. Eu vou pegar esse aqui, eu vou abrir ele. Para vocês verem como é que ele ficaria quando ele tá... Ó, aqui ele tá torto. Eu fiz como ele tá torto. Porque meu pincel não chega àquele ponto de ficar, tá vendo? Ele não tá certinho. Tá vendo, né? Ele não tá reto, ele tá curvado. A ponta tem que estar todinho retinho. Ele não pode estar com os fios para fora. Esse aqui tá, ó. Vou até puxar mais para vocês verem, ó. O fio tá para fora. O que vocês vão fazer? Ele tá limpo, mas eu vou passar ele na acetona
Vou dar uma secada nele, passei ele na acetona, sequei e aperto. Ó, e vou apertando. Eu não passo ele no amaciante, tá? Eu deixo só ele passo ele na acetona e passo ele na água e aperto. Eu não hidrato ele muito, não. Ó. Porque quando eu hidrato, eu acho que ele não consigo fechar ele direito. Olha, eu vou apertando meu pincel, ó. Se eu tiver tempo, eu continuo apertando. Ele vai fechar. Mas se por acaso vocês tiverem alguma coisa para fazer, vocês peguem um pregador de roupa e coloquem e aperta. Ó, pode colocar assim, como pode colocar assim. E deixa secar. Quando secar, ele fica certinho. Ou então, se vocês tiverem esprendedor de papel, vocês podem colocar também, olha. Tá vendo aqui como é que fica? E deixa secar. Quando seca, ele fica todo certinho, a ponta. Ele vai ficar igual a esse aqui, olha. Vamos lá. Eu vou continuar fazendo para vocês verem como é que fica. Ó, eu aperto mesmo. Eu aperto. Toda vez que eu pinto, eu faço isso com o meu zero e faço isso com o meu chanfrado. As cerdas ele fecha todas, então ele não fica pincel aberto. E outra coisa, quando vocês apertarem, aperta para sair reto, tá? Se vocês fizerem assim, olha, meio torto, ele vai ficar torto, ó. Não, e vocês pegam e puxam ele reto. Aí vocês podem guardar. Olha lá como é que ele fechou, ó. Como é que ele fechou e tá retinho. E olha, é um pincel que eu gosto dele para fazer miosote. Miosote são aquelas florzinhas pequenininhas, vocês cortam ele arredondado, que seria mais ou menos nesse estilo assim, ó. Ó, vai cortando assim, ó, arredondando. Aí vai arredondando. Assim, aí ele vai ficar com meio grosso, vocês dão um corte aqui e só dá um arredondadinho nas pontas. Ele é ótimo para miosote. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Se aprenderam, dá o seu like. E vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram, tá? E se vocês quiserem aprender esse tipo de pintura, dá uma olhadinha nos meus vídeos. Ele tem um passo a passo e são divididos em vários vídeos, que eu ensino o passo de cada tema. E o meu link do Instagram eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Então, até a próxima.